Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Qual o papel da educação na transmissão do conhecimento dos povos originários? A cosmovisão indígena pode ser considerada uma ciência? Neste segundo episódio da série Ciência Ancestral, vamos discutir o que é educação indígena, como ela se diferencia da educação tradicional e qual sua importância para a preservação da cultura dos povos originários. Ciência Ancestral. Para entender melhor os desafios da educação indígena na atualidade, conversamos com alguns intelectuais e ativistas que vêm travando esse debate a partir do olhar dos povos originários. Como explica Germano Lima Alziro, do povo Guarani Kaiowá, licenciado em Geografia pela Universidade Federal de Grande Dourados, a UFGD, a valorização dos saberes ancestrais é o que diferencia a educação indígena. A educação escolar indígena não deixar a nossa cultura de lado, né, como o canto, a reza, a dança, artesanato. Né. Na educação indígena, a gente também aprende dentro de casa, né? Respeitar os outros, respeitar a sua comunidade, respeitar a liderança, né? Respeitar o xamã, os anciãos. Você aprende os conselhos quando você está na roça, quando você está na pescada, quando você vai pescar, né? Quando você vai buscar uma lenha, quando você está na beira do fogo, né? Os pais te ensinam essa educação, né? Quando você está fazendo artesanato, né? E a educação escolar indígena, você já aprende duas coisas, né? A educação do branco e a educação indígena. Do povo Arapiuns, do Pará, o professor Zaí Henrique Santos, do Departamento de Letras da Universidade Federal do Oeste do Pará, explica o desafio de criar uma matriz curricular que abrange a visão de mundo e as tradições dos povos originários. O processo, né, da educação indígena, falar a partir do meu território. Né? Nós estamos no processo de criação hoje de uma matriz curricular. Nós, indígenas, estamos organizando e estudando, pesquisando e montando essa matriz curricular, porque a educação indígena que os documentos oficiais querem afirmar, eles são europocêntricos. Né? Então nós não temos a contemplação de duas disciplinas, por exemplo, nem tirar até o nome de disciplina para não ser tão europocêntrico, de dois saberes, o notório saber e a língua nhangatu. E a gente percebe também, fomos percebendo, uma pouca ligação das disciplinas de geografia, história, da linguagem, com as nossas cosmologias, com nossos aspectos culturais, com os nossos encantados. Porque tudo isso tem que estar presente numa educação indígena. Tem que estar presente dependendo, claro, da identidade daquele povo e dos aspectos culturais daquele povo. O processo que nós estamos trabalhando, a nossa matriz curricular, os povos do Baixo, nós estamos levando em consideração o imaginário daquele lugar. Né? Então nós temos as histórias dos botos, a história do curupira, a história do jurupari, né? As histórias de caçada. Isso tudo movimenta um imaginário. Isso tudo movimenta uma identidade. E ali também estão muitos dos significados da nossa língua, dos nossos mitos, da nossa existência. Então, o povo do Baixo Tapajós, os povos do Baixo Tapajós, na medida em que você vai avançando em uma cabeceira de rio, aquela cabeceira tem um protetor. Ali você tem um protetor, você tem que pedir licença para estar naquele lugar. Para você subir o rio, por exemplo, onde é a minha aldeia, você tem que respeitar Merandolino. É dos grandes pajés daquele lugar. Essa cosmovisão dos povos originários demanda uma epistemologia diferente da tradicionalmente legitimada pela academia. Por isso, a histórica negação do conhecimento ancestral acaba sendo uma forma de epistemicídio, como explica o professor Zair. A gente começa a discutir uma nova episteme, porque quer queira, quer não, as matrizes de uma escola fundamental, de um curso superior,
Ele é baseado em estudos grecos-latinos, como base, né? E esse encontro, diria reencontro, com os povos tradicionais, tem que levar em consideração as filosofias deles, os conhecimentos também que ele tem. Né? Nós não chegamos ao aperfeiçoamento de saber que vai dar bastante milho na terra preta de um ano para o outro. Foi gerações, experiências. Nós não usamos os métodos cartesianos, por exemplo, de experimentações, mas nós temos as nossas próprias formas de descobrir, as nossas próprias formas de caçar. Nós sabemos qual é a caça que vai estar em determinada fruteira. Isso é um conhecimento que foi passado de geração a geração, por muitos e muitos outros sábios. Então nós respeitamos demais os idosos, a sabedoria, e por isso que a universidade ela tem que receber os indígenas, mas aprender também, para que cause impacto nesse conhecimento que aí está, porque nós também temos conhecimento, né? Nós também temos conhecimentos. A oralidade, ela traz muito dos conhecimentos. Quando nós estamos falando, não é só a nossa voz, o corpo fala. E o nosso corpo fala de acordo com a alegria, com a tristeza. Escutar a história de um sábio do meu povo, você não tem que apenas se concentrar na fala dele, mas tem que se concentrar em todo o corpo, porque na medida em que ele vai contando uma história de assombração, de engeramento, de gerar, pessoas que se geram em outras pessoas, vou usar um termo do amigo meu, que se geram em outras pessoas, ele também vai movimentando o corpo e seduzindo plateias. Então a oralidade, ela é muito tradicional do meu povo e são as formas de passar saberes, de passar conhecimento. Outro desafio muito presente nos debates sobre a educação indígena está relacionado à alfabetização. Da etnia Curá-Bacairi, do Mato Grosso, a professora Darlene Aminal aponta a falta de materiais didáticos como um dos principais obstáculos nesse sentido. O material didático que nós temos nas nossas escolas são materiais didáticos que vêm do Estado e do município. O que os professores fazem? Fazem uma adaptação, né? Para as crianças na fase de alfabetização, não tem material didático próprio, eles acabam fazendo uma tradução no quadro. Olha, como que o branco chama isso? Na nossa língua é isso. Então, automaticamente, a criança aprende na alfabetização o que está escrito em português e outro na língua. É assim que é feito de forma de alfabetizar as crianças. Mas o certo seria que todas as escolas indígenas tivessem material próprio. Primeiro alfabetizar na língua, depois, gradativamente, passar para o português. Atual diretor da Faculdade Indígena da UFGD, o professor Eliel Benites, do povo Guarani Kaiowá, explica como a falta de investimentos pelo governo federal vem prejudicando a educação indígena. Em relação à educação indígena, a educação escolar indígena atual, a gente percebe que há um grande desmonte pelo governo federal, né, cortando recursos, né, congelando verbas, e isso faz um impacto muito profundo em relação à formação dos professores indígenas, à oferta da educação escolar indígena na aldeia e também a presença dos acadêmicos indígenas na universidade. Neste cenário, a luta dos professores indígenas se torna ainda mais importante, como relata Darlene Aminal. A partir do momento que receberam formação de professores a nível magistério, depois a Universidade Intercultural, eles se organizaram através de uma associação, depois foi um grupo e depois um fórum de discussão sobre educação escolar. Então eu vejo que os professores têm lutado bastante para que a educação escolar diferenciada realmente seja
executada de forma como manda a lei, né? Porque existe uma lei que ampara toda a especificidade da educação escolar para os povos indígenas. Eu vejo que a educação escolar virou um movimento de luta dos povos indígenas, né? Assim como tem lutado pela demarcação de suas terras, sobre saúde, a educação escolar também está sempre na pauta de discussão, de debate, de reivindicação de melhorias, principalmente de forma que seja cumprido conforme a lei, com material didático próprio, com carga horário próprio dos professores, que eles podem agregar os valores culturais de cada etnia. Então, essa tem sido luta, enquanto a luta de classe dos professores indígenas. Uma luta que reivindica a valorização da cosmovisão dos povos indígenas e suas epistemologias como passo fundamental para a legitimação de seus conhecimentos como ciência. Dentro desse universo de águas, de imaginário, universo da floresta, do mundo submerso, ali reside uma cosmologia explicativa dos nossos povos. Asriel Santana, Rádio Unicamp. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.